Olá, meu nome é Marcelo Pereira e nós estamos aqui para fazer um estudo sobre um assunto muito recorrente em concurso público, os chamados direitos e garantias fundamentais. Antes de analisar especificamente esse assunto, vamos fazer pequenas considerações. Primeiro, um contexto histórico sobre esses direitos e depois vamos ver como eles se colocam na Constituição Federal. Historicamente, é inimaginável para uma pessoa da sociedade de hoje pensar que era necessário colocar em um texto, em uma norma, direitos que hoje são para a gente triviais. Mas esses direitos só começam a se tornar uma verdadeira garantia constitucional a partir das revoluções burguesas ocorridas no século XVII e XIX, especificamente na Inglaterra, Estados Unidos e França. Lá, através de uma verdadeira luta de classes, lutas às vezes sangrentas, foi necessário colocar numa norma, e aqui eu estou falando norma lato sensu, não necessariamente uma lei, colocar na norma os direitos básicos da sociedade. Todos nós lembramos que até 1789 é a data que a maioria dos doutrinadores entendem onde houve o rompimento com o Estado absoluto. Até 1789, os direitos que hoje nos são triviais, eles eram acometidos, eles eram impostos, ou melhor, eles eram concedidos a determinadas pessoas de acordo com o seu nascimento. A partir das revoluções burguesas, esses direitos começam a integrar o texto constitucional. Mas não a Constituição como a gente conhece hoje, e sim a Constituição como uma norma muito abrangente, mas ainda assim já estavam previstos. Bom, tendo ideia essa noção, nós vamos analisar como é que se coloca esses incisos, esses direitos no nosso ordenamento jurídico. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o contexto histórico. Porque hoje, se você for perguntar para uma criança de 6, 7 anos o que ela quer ser quando crescer, ela vai dizer hoje uma coisa, amanhã outra. Por quê? Porque ela sabe que ela pode ser qualquer coisa. Qualquer profissão ela pode exercer. Mas, historicamente, nem sempre foi assim. Foi preciso colocar isso num texto para que se garantisse a liberdade de escolha de profissão. Até mesmo a liberdade de escolha de patrimônio, dispor do seu patrimônio, dos bens mais essenciais. Essenciais hoje para a gente, mas lá no contexto histórico não era assim. Bom, tendo em mente esta visão, o que a gente vai analisar? Primeira coisa, a gente vai ver que o maior amigo dos direitos fundamentais é o próprio Estado. Mas, paradoxalmente, ele também é o seu maior inimigo. Por quê? Porque ele, ao mesmo tempo, é o fomentador desses direitos, como também o próprio violador. Bom, ele passa a ser fomentador desses direitos quando a gente coloca num texto constitucional não só aquilo que ele não deve fazer, e também aquilo que ele deve fazer. Aí a gente já está no ordenamento jurídico. Para a gente não se estender muito, vamos pegar o ordenamento jurídico brasileiro. Como é que ele se divide? Quais são os direitos que estão previstos lá? Bom, no primeiro momento, nós vamos ter aqui, nesse organograma bem trivial, que não é a pirâmide de Kelsen, é uma pirâmide um pouco mais simples, a gente está vendo a hierarquia das normas no nosso ordenamento jurídico. No topo da pirâmide, a gente tem ali a Constituição da República, tá? Que está ali representada como CF. Concretizando o que está previsto na Constituição, nós temos as leis. Veja, a Constituição ela estabelece direitos de maneira abrangente, muito abstrato. Se faz necessário uma lei para concretizar aquilo que está previsto abstratamente na Constituição. Bom, no entanto, temos que entender que essas leis, quando se referem a todo o país, elas são feitas pelos deputados federais e pelos senadores.
Ora, amigos, essa lei feita pelos deputados federais e pelos senadores, ela também tem um caráter muito abrangente. É necessário pegar essa lei e implementá-la. Aqui nós teríamos a grande categoria de atos. Atos que podem ser materiais e até mesmo atos executórios. O que nós estamos falando aqui? A Constituição estabelece, por exemplo, todos têm direito à saúde. Com relação à saúde, foi criada a lei do SUS. Então, saúde, vamos botar aqui, saúde. De maneira ampla e abstrata. Para concretizar a saúde, foi feita a lei do SUS, Sistema Único de Saúde. Mas não adianta a Constituição estabelecer o direito à saúde. Não adianta a lei do SUS estabelecer que eu preciso de remédio, que o governo tem que me dar remédio. Se faz necessário atos materiais, executórios, para colocar em prática esse direito que é garantido, tanto na Constituição como nas leis. Desse organograma, o que nos interessa? Nos interessa saber a hierarquia. Jamais esse ato pode contrariar a lei. E jamais a lei vai contrariar a Constituição. Hierarquicamente, o que a gente está estudando hoje, direitos individuais e coletivos, o artigo 5º está aqui, que tem uma hierarquia. Ou seja, nenhum ato, nenhuma lei pode contrariar o que está previsto no artigo 5º. Se isso acontecer, esse ato, essa lei, não está de acordo com o ordenamento jurídico. Há uma crise no ordenamento jurídico. E essa crise pode ser vencida em se tratando de uma lei, por uma declaração de inconstitucionalidade. Em se tratando de um ato, por uma declaração de ilegalidade. Bom, dentro desse contexto, é isso que nós vamos estudar. Bom, antes de começar a análise dos incisos propriamente dito, convém lembrar a definição básica do direito e das garantias. Vamos ver. Direito são os bens e vantagens conferidos pela norma. No nosso caso, a norma constitucional, que é concretizada pelas leis. Bom, então nós temos lá um exemplo. Um bem. Temos aqui o artigo 5º, inciso 15. Artigo 5º, inciso 15. Ele me garante um bem da vida. Qual o bem que esse artigo 5º, inciso 15 me garante? A liberdade de ir e vir. Esse é um bem garantido pela norma. Esse é um bem. A norma constitucional estipulou, conferiu a todo e qualquer cidadão que no território nacional, em tempo de paz, ele pode se locomover, podendo, inclusive, sair com seus bens. Tá. Todo direito precisa ser protegido. A proteção dada a um direito a gente chama de garantia. Veja, são os meios de fazer valer esses direitos. São instrumentos pelos quais se asseguram o exercício e o gozo daquele bem e vantagem. Aqui, nós poderemos colocar a principal garantia ao direito de ir e vir é você saber que só pode ser preso em flagrante delito. Então, a gente poderia colocar como garantia o artigo 5º, inciso 61. Vamos ver aqui. Artigo 5º, inciso 61. Esse artigo 5º, inciso 61, ele vai me garantir que a prisão só pode ser realizada em flagrante delito ou por ordem judicial. Então, nós estamos aqui. Direito, artigo 5º, inciso 15. Direito de ir e vir. A liberdade de ir e vir. Garantia. Se eu tenho garantido, se eu tenho direito de ir e vir, a minha prisão só pode ocorrer em flagrante ou por ordem judicial. Mais à frente, nós veremos que, violado o direito, não respeitada a garantia,
abre-se para mim a possibilidade de eu implementar um remédio constitucional. Vale lembrar que alguns professores não gostam dessa expressão remédio constitucional. Preferem falar ações tutelares, ações coletivas. Mas se você pegar toda a jurisprudência do STF, o tempo todo ele menciona remédio constitucional. E nesse caso, onde a minha liberdade, o meu direito à liberdade ir e vir foi violada por conta de uma prisão ilegal, o remédio que eu vou usar é o famigerado HC, habeas corpus. Então, amigos, nessas considerações gerais, o que nós precisamos saber? Primeiro, a hierarquia desses direitos, que nós vamos estudar. Segundo, a diferença entre direitos e garantias. Essa diferença, ela nem se faz tão importante no tipo de concurso que a gente está abordando aqui. Mas é bom conhecer os seus direitos. Porque quando eu conheço o meu direito, eu sei qual a garantia que protege esse direito, para eu poder lançar mão dessa garantia. Bom, analisando agora os incisos do artigo 5º, a gente vai ter como primeiro inciso a igualdade. Mas antes de entrar na igualdade, deveres individuais e coletivos. Então a gente tem direitos, deveres, que são individuais e coletivos. Esses direitos se destinam a quem? Esses deveres se destinam a quem? O que se está discutindo aqui, senhores, vamos analisar. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Se eu fizer uma interpretação literal desse caput do artigo 5º, eu vou chegar à seguinte conclusão. Não foi abrangido aqui o turista. Analisando o que está escrito aí, textualmente, fazendo uma interpretação meramente literal, o turista não está abrangido aí. Eu não posso dizer que pelo texto o turista está abrangido. Por quê? Ele não reside aqui. Ah, mas o tempo que ele está aqui, ele está residindo. Não. Ele estar aqui, residir é diferente. O que nós vamos analisar? Esses direitos e deveres individuais, tá? Eles são destinados a todos. Todos. Todas as pessoas que estão o quê? Humanas. Todos os humanos. E mais, hoje já se fala que tem como destinatário os direitos individuais e coletivos pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica ela tem direito a um bom nome, à fama. Você não pode violar. Você não pode manchar a honra de uma pessoa jurídica. Então, a primeira correção que nós temos que fazer aqui é que, aqui está dizendo, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes ou não. Essa é a verdade. O fato do turista estar aqui garante a ele direitos, mas impõe a ele também deveres. Veja, todos nós sabemos que em alguns países da Europa o uso de entorpecente ele é liberado, uma determinada quantidade num determinado local. Isso vigora no nosso país? Claro que não. Bom, se vem lá um holandês para cá e ele sabe que no país dele é possível o uso de entorpecente em determinados locais. Se ele vem para cá com esse pensamento e acha que, por exemplo, na praia ele vai poder usar entorpecente, ele está errado. Ele não pode alegar que no país dele é possível, porque ele não está no país dele. E da mesma forma que, ao estar no nosso país, ele vai requerer seus direitos, ele também tem que cumprir com os deveres. Então, que fique bem claro, a título de exemplo, na Holanda é permitido em determinados parques que você possa até praticar sexo. Agora, vamos imaginar isso no nosso país. É inimaginável. Então, você jamais vai ter um estrangeiro aplicando as regras do país dele aqui,
de maneira absoluta. A gente não está dizendo que ele não possa aplicar as regras do país dele aqui, desde que essas regras não se choquem com as nossas. É isso que a gente está explicando aqui. Ok? No primeiro momento, nós vamos estudar os destinatários como todos os seres humanos, mas que fique bem claro, as pessoas jurídicas também têm. Qual ser humano? Qualquer um. Vivo, morto, nacional, estrangeiro, residente ou não. Resumindo, está no território nacional, ele vai ter direitos e deveres. Bom, eu falei aqui, vivo ou morto. Claro, morto não tem deveres, mas tem direito, bom nome. Você não pode manchar a honra de uma pessoa, ainda que já falecida. É claro que ela não vai levantar do túmulo para processar ninguém, mas a família vai. Amparada onde? No direito constitucional, que protege o quê? A honra. Bom, esse primeiro momento só serviu para a gente apresentar os direitos fundamentais, tá? Os direitos individuais e coletivos. Vamos agora analisar cada um desses direitos de per se. Lembrando que nós temos, só no artigo 5º, nós temos 78 incisos. Tá? No final, mais 4 parágrafos. 4 parágrafos. É óbvio que nós não vamos comentar todos os incisos. A gente vai comentar aqueles mais recorrentes em concurso público. Mesmo porque, se caísse uma pergunta para cada inciso desse, a prova só seria de direito constitucional. Bom, seguindo, vamos analisar o primeiro direito, né? Primeiro no sentido de organização. Primeiro que veio, não de o mais importante. Tá? O primeiro direito que a gente pode estudar é o direito da igualdade. Tá lá, todos são iguais perante a lei. Está dizendo aqui, todos são iguais perante a lei. Vamos analisar um pouquinho mais isso daí, porque não é tão simples assim. Olha lá, todos são iguais perante a lei. Aí a gente vai ter no caput e no inciso 1, a igualdade formal e a igualdade material. O que vem a ser isso? Igualdade formal e igualdade material. Primeiro, lembrando, todos são iguais. Essa é o que a gente chama de igualdade formal. Vamos falar sobre essa igualdade formal. O que vem a ser a igualdade formal? É aquela igualdade perante a lei. O fato é, perante a lei, todos são iguais. Mas não basta isso. Vamos analisar o seguinte. A lei, ela veio justamente para diferenciar. A função da lei é diferenciar. E se a função da lei é diferenciar, temos que ter um parâmetro para essa diferenciação. Agora, por que da igualdade formal? Nós sabemos que naquele estado absoluto, que a gente comentou no início da aula, os direitos que hoje nós estamos estudando eram conferidos a pessoas de acordo com a sua nascença, de acordo com a sua casta na sociedade. A igualdade formal, ela veio para acabar com essa segmentação. Vamos fazer aqui um breve esboço aqui da sociedade francesa à época da Revolução. Todo mundo estudou, lembra? 1789. Nós tínhamos o Estado francês, antes disso, né? Primeiro, segundo e terceiro Estado. Os direitos previstos aqui, ó, vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, não eram conferidos a todos. Dependia da casta que você nasceu. Aquele que estava no primeiro estado, nobres, tinham esses direitos. Aquele que pertencia ao segundo estado, que era o clero, a igreja, tinha esses direitos. O terceiro estado não. E aqui no terceiro estado tinha uma classe que estava começando a se formar, chamada de burguesia, que apesar de ter o controle
monetário, não tinha o poder político. Mas vamos entender que nesse contexto, para essa classe brigar com essas duas classes aqui, a burguesia brigar com os nobres e o clero, ela não teria força suficiente. E qual foi a técnica que ela adotou? Bom, um movimento muito conhecido e estudado por todos, né? Todos nós estudamos, chamado de iluminismo. Ele se espalhou por todos os campos do conhecimento. E no direito não foi diferente. E o que pregava o iluminismo? Que a sociedade ela tinha que voltar os olhos para a razão. O homem era o centro de tudo. Baseado nesses argumentos, a burguesia conseguiu influenciar a grande classe que pertencia ao terceiro estado e houve a Revolução, 1789, conduzida pela burguesia, tendo como uma grande massa de manobra o terceiro estado. Bom, e o que a burguesia criou para influenciar o terceiro estado a abraçar a causa dela burguesia e lutar contra as demais classes? Justamente a igualdade. Ora, o que foi alegado? Tudo bem, ele é o rei, tudo bem, ele é o clero, ele é o abade, ele é o papa, mas ele é igual a gente. Nós somos todos iguais. Deus, quando nos criou, não nos diferenciou. Isso foi para a lei. Igualdade formal. Veja, não existia igualdade. O nobre era nobre, o clero era clero. Não, e o terceiro estado era o terceiro estado. Quando você coloca igualdade formal, ou seja, todos são iguais perante a lei, você já começa a dar direitos, ou pelo menos a vislumbrar aquelas outras pessoas que estavam excluídas a ter acesso a esses bens da vida. Essa igualdade formal perante a lei, ela foi e ainda é insuficiente para reparar toda aquela distância que havia entre o clero, entre a nobreza e os demais da população. Saindo do contexto histórico, vindo para a nossa situação atual. Hoje, Constituição de 1988. Veja, ainda está previsto lá, todos são iguais perante a lei. Mas que igualdade é essa? É a mesma igualdade formal. E ela é insuficiente para reduzir a desigualdade. Pense no exemplo que eu vou te dar aqui. Constituição de 1824. Primeira Constituição do Brasil. O que hoje é o artigo 5º era o artigo 178. O que hoje é o caput era o inciso 13. E adivinha o que estava escrito lá? Todos são iguais perante a lei. Ou seja, a igualdade formal estava prevista. Mas a gente não precisa analisar muito para perceber que em 1824 a sociedade brasileira não era toda igual. Mesmo porque, lembre-se, somente em 1888 é que houve o fim da escravidão. Eu acho que agora ficou bem claro que simplesmente colocar na lei que todos são iguais não é suficiente. Eu preciso mais do que a igualdade formal. Eu preciso buscar a igualdade material, também conhecida como substancial. Ou simplesmente isonomia. E amigos, o que vem a ser essa igualdade material, essa isonomia, é nada mais do que a igualdade perante um caso concreto. Vamos raciocinar. Todos são iguais perante a lei. Mas, no caso concreto, é óbvio que os segmentos, eles se diferem. Não há como você pegar pessoas que sempre foram diferentes e dar o mesmo tratamento. Então, é célebre aquela frase de Rui Barbosa.
A verdadeira igualdade, ou seja, a igualdade material, consiste em tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. Ora, isso nada mais é do que a concretização da igualdade material. Se na minha sociedade eu tenho diferenças, se eu tenho diferença entre homens e mulheres, fica claro que simplesmente falar que eles são iguais não vai resolver essa diferença. Pelo contrário, aplicar a lei a pessoas que sempre tiveram mais e aquelas que sempre tiveram menos, eu vou aumentar a desigualdade. É por isso que você vai ver que todo grupo, e aqui a gente está falando das mulheres, todo grupo que foi preterido hoje, por conta da igualdade material, por conta da busca da igualdade substancial, ele é protegido. Veja, nós temos aí a Lei 11.340 de 2006, uma lei criada especificamente para proteger a mulher numa situação de violência doméstica, em que pese alguns juízes virem aplicando essa lei para os homens, a intenção, a mens legis, foi reduzir uma situação de fato, reduzir uma desigualdade que ocorre de fato. Que desigualdade é essa? É o fato de que a cada 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, uma mulher é agredida, seja fisicamente ou verbalmente. E eu não preciso adentrar a lei. Vamos relembrar aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Não preciso chegar na lei. A lei, lembra, ela veio para concretizar o que está na Constituição. A própria Constituição, ela vai trazer situações em que a mulher, por conta da sua posição diferenciada, da sua posição preterida em relação ao homem, ela vai ser mais protegida que o homem. Vejamos, está aqui, aposentadoria. Olha o que está previsto no artigo 40, parágrafo 1º. Aposentadoria. O servidor público se aposenta voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos, efetivo exercício no serviço público. 5 no cargo. Veja, 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem. 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Por quê? Porque está claro que a mulher trabalha e ela tem a chamada dupla jornada de trabalho. Isso eu estou trazendo um dispositivo constitucional para demonstrar que a simples igualdade formal é insuficiente. Eu preciso reduzir essa desigualdade. Mas por que a igualdade formal foi importante? Porque ela igualou todos perante a lei. Não interessa qual é a mulher que está no serviço público. Se ela é mulher, forte ou fraca, ela vai se aposentar com essa idade. Então, a importância da igualdade formal foi acabar com aquela sociedade estamental, de castas. Mas ela, por si só, é insuficiente. Eu preciso da igualdade material.